Neymar estava na pré-lista da seleção brasileira. Muito se falava que o Neymar estaria de volta à seleção brasileira. Neymar estava aí com uma sequência de jogos pelo Santos, né? Teve até toda aquela polêmica quando o Neymar chorou na goleada de 6-0 para o Vasco, né? Que o Santos sofreu aquela goleada histórica para o Vasco. E sai a notícia, Flávio Prado, de que Neymar tem um edema na coxa e que o Santos já teria informado isso à seleção brasileira. A notícia é de que o Neymar seria convocado e de que agora ele pode ficar fora da convocação de amanhã do Ancelotti. Agora, muito se falou também, inclusive nas redes sociais, será que não é uma justificativa? Será que o Neymar não foi informado que ele não seria convocado? E aí agora tem um edema para explicar, para fugir de que ele não foi convocado tecnicamente? Não dá para a gente dizer. Agora, Flávio, se for um edema, é preocupante, porque mais uma vez o Neymar vai ter que ficar fora. E outra, você acredita que ele seria convocado pelo Ancelotti se não fosse mais essa lesão? Pilhado, não dá para saber, né? O Ancelotti tem um carinho por ele, tanto que quando fez a primeira convocação, justificou pessoalmente, falou na entrevista que ele ligou para o Neymar e que não iria convocá-lo naquele momento. Neymar, a gente sabe que fisicamente não será nunca mais o mesmo e acabou tendo mais um problema, não sei o nível de gravidade, quanto tempo isso vai demorar, mas se o cara não tiver pleno, não tem sentido convocar, não tem o menor sentido realmente. Então, eu acredito que não vai ser convocado, não. E no momento que ele ganhar plenitude, se ele conseguir fazer uma sequência de jogos como ele ia fazendo, mas pleno, ele vai ser chamado. O Ancelotti gosta muito dele. Mas, se não estiver inteiro, não tem sentido convocar. Não tem nenhuma justificativa para isso. A notícia é a seguinte: a tendência é que ainda não seja amanhã a convocação, né? O retorno do Neymar à seleção brasileira. O atacante sentiu dores no treinamento da última quinta e ficou fora dos treinos de sexta e sábado. O Santos informou a pessoas da CBF sobre um edema na coxa por parte do Neymar. A CBF, consultada pela reportagem, que foi ali uma reportagem do GE, tá? Disse que não houve uma comunicação formal por parte do Santos. O Carlo Ancelotti vai anunciar nessa segunda-feira a lista de convocados para os jogos contra o Chile e contra a Bolívia, o jogo contra a Bolívia aí na altitude. Vamp, pelo que você está vendo aí do Neymar, né? Do que ele vem entregando, do que ele vem jogando, você sempre disse, se o Neymar estiver jogando, tem que ser convocado. Se for nessa atual forma, você segue tendo essa opinião? Neymar tem que ser convocado se tiver condições? E outra, né? Brasil, então, agora, sem seus dois principais nomes. Vinícius Júnior já está fora dessa convocação, porque ele estava suspenso para o jogo contra o Chile. E o Ancelotti decidiu não colocá-lo na lista para poupar da altitude na Bolívia. E agora o Neymar, que são os dois caras, né? O atual melhor do mundo e o jogador com mais nome, no futebol brasileiro, Vamp. Ainda assim, eu não levaria. Eu acho que ainda não está na condição legal. Você vê que na lista de 50 ou 51 está o Matheus Pereira, tá vários atletas aí, né? Tem um monte de nome ali. Eu estava lendo que o Ancelotti até dar mais oportunidade a jogadores que atuam aqui no país, porque está começando a temporada europeia, né? Começou agora. Alguns campeonatos começou na semana passada, no final de semana passada, outros começaram agora, nesse final de semana, né? Hoje está tendo várias rodadas, que é a primeira rodada de vários campeonatos europeus. E lance em relação a isso, digo assim, olha, não acredito que o nível de... Como tem um monte de fake news, um monte de mentira, e aí às vezes a gente cai, né? Sabe de uma? Eu não vou ser convocado na segunda, eu vou meter uma dor aqui, que eu tô com um edema. Você acha que lá o Departamento Médico do Santos, comandado pelo Rosan, muito tempo de São Paulo, muito tempo de seleção brasileira, foi a Copa do Mundo campeão em 2002 também,
vai aceitar uma parada dessa? Mentira. O que tem de fake news também, pode ser que ele tenha machucado mesmo. A vida do Neymar, a maioria dos últimos anos é só se machucando. Pode se lesionar, não é só em jogo, onde está todo mundo assistindo, não. Você se machuca também em treino. E outro dia eu estava lendo uma parada assim, por isso que eu falo que tem um monte de fake news e tem um monte de coisa que é verdade. Estava assim, Flávio, ó, LeBron James dorme com mãe de jogador que atua com ele. Aí eu falei, pô, o LeBron James, que é um exemplo de atleta, líder do Lakers. Aí, depois que eu fui ler a matéria toda... É a mãe do filho dele. É a mãe do filho dele, pô, que joga com ele. O filho dele joga com ele. O filho dele joga com ele. LeBron James dorme com... Você viu isso, tipo? Mas depois, quando você entra e vê a matéria, eu falei, pô, o LeBron tá de olho grande na mãe de um companheiro de clube. É o filho dele. Então, eu duvido que, pô, o Departamento Médico do Santos, com o Rosan comandando tudo, lá, vai falar, o Neymar não vai ser convocado, então vamos meter aqui que ele está machucado da coxa para se livrar de uma não convocação. Eu acho, né, que ele não estava legal. Mesmo jogando, mesmo se não fosse pela lesão, eu acredito que se for a lesão mesmo, é de verdade, porque lá no Departamento Médico do Santos tem caras competentes e sérios, eu conheço. Não levaria também, não. Tem muita água para rolar ainda. Tem mais um ano e pouco ainda, o Brasil já está classificado. Talvez se em outra oportunidade estivesse necessitando da vitória, talvez o Ancelotti não deixaria o Vinícius Júnior de fora. Poupava aqui, o jogo do Chile, não vai jogar, mas se precisasse do resultado, com certeza estaria convocado para ir lá na altitude de La Paz. Não sei nem se é La Paz, acho que até mais no alto. Eles estão mandando jogos mais no alto. Mas vamos lá, você sempre disse que o Neymar, né, tendo condição, você levaria para a seleção brasileira. Que ainda é o cara do lampejo, que num lance ele pode decidir jogo. A pergunta que eu te faço, o Neymar atual, tá? O Neymar atual ainda é um jogador inquestionável para você de seleção brasileira se ele estiver jogando? Vamos lá, se o Neymar estiver jogando... Vamos supor, na data de hoje... Calma aí. Se o Neymar estiver jogando, mas se ele estiver jogando o que ele está jogando hoje, o Neymar atual, ele ainda é inquestionável para você na seleção brasileira, se ele tiver condições físicas? Amanhã tem convocação para a seleção, na data de hoje. Eu, sendo parte da comissão técnica, sendo Ancelotti, eu não levaria. Ainda não é bola para estar jogando na seleção. Mesmo se ele não tivesse com esse edema, você não levaria? Não é bola. Fisicamente, condicionamento físico muito abaixo, não levaria. E não é porque os outros estão voando também não, viu? Mas na parte física, os outros estão melhores. Estão jogando jogos mais difíceis. Porque é o que eu falo, né? O Neymar, a gente fala do Neymar e às vezes muita gente, pô, Neymar tem que ser seleção, Mas é um outro Neymar, pô. É um outro Neymar. É por isso que eu pergunto, se ele hoje, pronto, Vamp, se ele hoje tivesse sem o edema, não colocaria. E essa convocação de amanhã fosse para a Copa do Mundo, aí você colocaria ele? Para a Copa do Mundo, se a Copa do Mundo fosse amanhã? Também não. Se essa convocação de amanhã fosse para a Copa. Também não. Porque você convoca um cara... Você vai convocar um cara desse... Você mudou de opinião, né? Minha opinião, se você convocar um cara desse, a Copa do Mundo amanhã, vai ter tumulto lá, que ele vai querer jogar sem condição nenhuma, pô. Ainda não tá bem fisicamente. Não tá. É isso, porque o Neymar, ele teve alguns lampejos, né? Mas ele ainda não voltou a ser um cara que faz muita diferença nesse time do Santos. Porque, é claro, a gente fala isso, é óbvio que o Neymar dá manchete, é óbvio que o Neymar dá clique, até por isso a notícia que mais repercutiu ontem, gente, foi essa. Neymar tá com edema e o Neymar vai estar fora da convocação para a seleção brasileira. Agora, o próprio... Você vê que o Vasco dá uma goleada no Santos, repercutiu muito mais o Neymar chorando e o abraço do Fernando Diniz do que o jogo do Vasco. Exato, exatamente, concordo. Era para estar falando da goleada histórica do Vasco, que o Vasco fez 6-0 fora de casa. Realmente, gera sim uma repercussão. Agora, cada dia mais,
se coloca em questão o futebol do Neymar. Até que ponto o Neymar vai ser um jogador de nível seleção brasileira? Você, Mauro, diz que o Neymar hoje é um jogador imaginário. Agora, nem imaginário mais é, né, Mauro? Porque ele está jogando. O Neymar jogou aí o quê? 7 jogos em sequência? Deve ter sido, porque agora ele emplacou uma sequência de jogos. Então, não é nem mais o imaginário, né, Mauro? É um jogador que não está entregando nem perto do que ele já entregou. Eu nem sei porque a gente fala tanto nele. O cara não está jogando nada, o cara não dá assistência, o cara não faz um gol, não define jogo, tomou de 6-0. Aí parecia que ele não tinha nada a ver com isso, sabe? Essa história de Neymar na seleção é patética, não tem a menor condição de jogar em seleção nenhuma, não é mais um cara competitivo. Pode num lampejo fazer alguma coisa? Pode, que ele tem muito talento, mas não é o que está acontecendo nos jogos do Santos. O único jogo que ele decidiu foi o jogo contra o Flamengo. Que ele ficou ali na frente ali e tal, o time jogou fechado, chegaram algumas bolas para ele e aproveitou e fez um gol. É muito pouco, né? Pelo que custa, pelo tempo que já está jogando aí e tal. Mas essa insistência de Neymar com seleção, coisa mais chata. O Ancelotti tem até sorte com essa história aí de contusão, que aí de repente não convoca e não ficam enchendo o saco do cara, deixa o cara convocar, quem tem que convocar e montar um time com jogadores que são competitivos, que têm condições. Ele tem que montar um time para a Copa do Mundo, cara. Acabar de classificar e montar um time para a Copa do Mundo. E não faz sentido nem falar sobre isso. Eu acho impressionante a insistência nesse assunto. Da mídia, das fanzocas e etc. Não, e pior que, é o que o Mauro fala, tá? É patético, é patético, porque realmente se fala muito em momentos que não são nem perto do principal momento do Neymar. Agora, é patético, Mauro, mas o técnico da seleção brasileira, que foi técnico do Real Madrid, foi técnico do Milan super vitorioso, foi técnico do Bayern de Munique, ele ainda fala do Neymar em seleção brasileira, né? Esse é o negócio, porque o Ancelotti já disse que ele conta com o Neymar na seleção brasileira. E é por isso que eu acho que é tema ainda. Por quê? Porque a pergunta é, ainda dá para o Neymar na seleção brasileira? Porque o Ancelotti mesmo falou que ele seria convocado agora. O Ancelotti falou, Neymar está na pré-lista e nos bastidores já tinha informação de que o Neymar seria convocado, de que ele estaria na seleção brasileira. E é por isso que eu perguntei para o Vamp, porque o Vamp ele sempre disse, o Vamp sempre falou aqui, se o Neymar estiver jogando tem que ir para a seleção. O Flávio também. Flávio sempre falou, se estiver jogando tem que ir para a seleção, porque num lampejo esse cara desequilibra, esse cara faz. Eu e o Mauro, a gente sempre de uma forma mais questionável, a gente é muito dividido aqui no programa em alguns temas, a maioria, graças a Deus. Mas a pergunta é, até para quem dizia, não, se ele estiver jogando tem que estar na seleção, já está mudando. O próprio Vamp falou agora, que mesmo sem o edema, se fosse amanhã essa convocação para a Copa do Mundo, ele não convocaria o Neymar. E até pouco tempo o Vamp dizia, não, tá jogando, ele tem que ir. Flávio, é um momento assim, é um divisor de águas do Neymar? É a hora de ver realmente se o Neymar vai jogar, não o que ele jogou no Barcelona, não o que ele jogou no Paris Saint-Germain, mas para ver se o Neymar ainda pode ser um jogador para ser decisivo na seleção brasileira, porque nem no Santos está sendo tão decisivo por enquanto, Flávio. Eu entendo, como sempre. Se ele tiver uma condição mínima, ele tem que ser chamado, mas não para jogar o tempo inteiro. Ele vai ser uma opção para entrar em alguns minutos, porque não tem nenhum jogador do nível dele, com a genialidade dele, mas a condição física dele é precária. Então você tem que fazer uma adaptação. Vai levar 23, dá perfeitamente para ter um jogador genial, com lampejos, neste grupo de 23. Agora, para se jogar o tempo inteiro, eu acho que é impossível. Não consigo imaginar. Eu gostaria muito que acontecesse, mas acho que dificilmente ele vai conseguir voltar a ter forma para jogar 7 jogos e o tempo inteiro e tal. Uma competição curta como a Copa do Mundo, acho isso praticamente descartado. Tomara que não, mas acho que está descartado. E é bom deixar claro, né, Flávio? Não pela idade, é pela condição física mesmo. Porque o Neymar vai chegar na Copa do Mundo com a idade que o Messi chegou na Copa de 2022.
Não, e o Messi deve disputar a próxima Copa, né? Cristiano também. Realmente é condição. Ele teve muita contusão, ficou parado praticamente 1 ano na Arábia, e é duro recuperar isso. Contusões pesadas, fortes. Então, tomara, né? Seria ótimo se ele se recuperasse. Ele é melhor que todos os outros que estão aí. Mas a condição física dele, ele faz sequência de jogos, tem problema. Agora está tendo esse problema aí. A outra vez ele teve uma fisgadinha. Então, é complicado. A sequência de contusões gera muita dificuldade para o atleta e para pensar numa Copa do Mundo fica muito complicado. Vamp, você viu a situação do Ronaldo, né, em 2002. Você acompanhou de perto, era companheiro do Ronaldo em 2002. Você acha comparável aquele momento do Ronaldo com esse momento do Neymar? Por que eu te pergunto isso? Porque você que viveu no futebol, você acredita que o Neymar ainda possa viver o que o Ronaldo viveu em 2002, em 2026? Ou está longe de ser comparado? Porque eu não vivi, eu não sei de lesão, eu não sei nada. O que você acha, velho Vamp? Situações muito diferentes, né? O Ronaldo teve várias lesões graves de joelho, né? E você vê que, por exemplo, eu sempre falo que eu fui um dos atletas, fui o atleta que mais jogou nas eliminatórias para 2002. Eu falo de 18 jogos, eu participei de 15 e diretamente eu fui titular em 13 ou 14, com 4 treinadores diferentes. Eu não joguei um jogo com o Ronaldo nas eliminatórias de 2002. O Ronaldo só foi se recuperando, se preparando para ir para a Copa do Mundo. O Ronaldo não jogou nenhum jogo em 2002, nenhum jogo das eliminatórias. Né? Para você ver que ele passa as eliminatórias todas machucado, se recuperando. E aí quando ele se recupera, o Filipão convoca ele para a seleção, sabendo que era. Ali ele tinha o Filé, que era na época o fisioterapeuta que cuidava dele de diário, trabalhava no clube e na seleção. E naquele nível, depois da Copa, também não jogou mais, né? Se preparou só para a Copa do Mundo mesmo. Não jogou, Flávio, nenhum jogo. Não. E depois também. Nas eliminatórias, eu lembro. Nas eliminatórias eu joguei com o Romário, eu joguei com o Jardel, joguei com o Sony Anderson, joguei com o Giovanni Elber, joguei com o França, Luizão. com o Edilson, Luizão, Edmundo, Adriano Imperador, que ainda era Adriano, não era Imperador. E Ronaldo não participou de nenhum jogo na Copa do Mundo ou nas eliminatórias para 2002. Só se cuidou. Foi fazendo os tratamentos, tanto que tem um documentário que quando o Filipão convoca a seleção, ele está sentado e em ordem alfabética sai o nome do Luizão primeiro, letra L, né? Luizão, ele falou, sobrou para mim ou para o Romário. E ele fala que achava que não ia. Depois, quando saiu o Luizão, saiu outro atacante, que é na letra R, sai ele, e o Romário fica de fora, como ficou um monte de fora, né? Então, quer dizer, o Ronaldo quis isso, estava focado para isso. Mas isso vai de cada um. Eu vou saber da vida se o Neymar é focado mesmo em fazer tudo que se pede, os tratamentos todos. Eu sei que lá no Santos estava dando problema porque o departamento médico e o Rosan é muito competente, os tratamentos estavam sendo feitos na casa do Neymar com outro departamento médico, né? Aí fizeram a integração agora para que ele se recupere dentro do Santos.